Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos sobre os Hebreus. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Bem, vamos a uma breve introdução a respeito do tema da nossa aula. Bem, senhores, uma das principais fontes para o estudo dos Hebreus ou israelitas é a Bíblia Sagrada, importante livro dos cristãos. Então nós temos que levar em conta a parte específica que narra a história, as tradições, os rituais de culto do povo judeu, é o Antigo Testamento. E nós temos que levar em conta, segundo os relatos bíblicos, os hebreus eles formavam uma comunidade de pastores que viviam nas proximidades da cidade de Ura, na Mesopotâmia. E por volta do ano de 2000 a.C., os hebreus, eles liderados por Abraão, eles partiram em busca de água e boas pastagens. E mediante a essas andanças, eles se estabeleceram na Palestina. Tanto que, no contexto bíblico, eles denominavam a Palestina como Canaã, terra onde emana leite e mel. Sendo assim, durante este período, a organização política dos hebreus, ela tinha como base o patriarcado, um chefe que comanda as demais pessoas. Então, o chefe da família comandando os demais membros. Então, dentre os patriarcas do povo hebreu, nós podemos mencionar Abraão, Isaac e Jacó. Por volta do ano de 1800 a.C., os hebreus eles foram obrigados a migrarem para o Egito durante a época da dominação dos íxodos. Ocorre que houve uma fome, uma escassez de água e de víveres na região e, consequentemente, os hebreus eles foram obrigados a migrar para o Egito, que no caso era a potência dominante na época. Conforme os relatos bíblicos, os hebreus eles foram posteriormente escravizados quando houve a reconquista do Egito pelos egípcios. Então os hebreus eles foram conduzidos à escravidão. Então, segundo relatos bíblicos, essa escravidão ela durou entre 400 a 430 anos. E coube a Moisés liderar uma rebelião, o que marcou a fuga dos hebreus do Egito em direção a Canaã. Então é importante focar que essa fuga ela é conhecida como Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Tanto que a Páscoa judaica ela comemora a saída dos hebreus do Egito. Ok, senhores? Sendo assim, Moisés ele foi responsável por certamente implantar o monoteísmo dentro dos povos hebreus. Porque antes de Moisés, o povo hebreu eles cultuavam Deus, que eles chamam de Yahvé ou Jafé, e em algumas variações Jeová. Só que além de cultuar o único Deus, Jahvé, eles cultuavam também deuses egípcios. Só que com Moisés, praticamente os hebreus eles foram responsáveis praticamente por adotar o monoteísmo. Então, ou seja, a partir de Moisés era um só Deus. E sendo assim, a base jurídica do povo hebreu eram os 10 mandamentos, que seria ali um resumo geral das principais leis. Então Moisés ele teve um papel decisivo para a composição do povo hebreu como nação, e consideravelmente Moisés ele foi um importante legislador do povo hebreu. Tanto que Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, o que os judeus chamam de
Torá. Então os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés. Então, a partir da morte de Moisés e o início do governo de Josué, uma nova forma de organização do poder passa a vigorar, que é o período dos juízes. Os juízes, eles eram autoridades religiosas, políticas e militares responsáveis por comandar o povo hebreu nos conflitos militares e, de certa forma, fazer com que o povo zelasse pelas leis dadas por Deus. Então, sendo assim, com o passar do tempo, nesse período dos juízes, os principais juízes que nós podemos mencionar é Josué, Sansão e Samuel. Samuel, que foi o último juiz do povo de Israel. Só que, porém, para enfrentar os seus inimigos e, de certa forma, conseguir unificar-se cada vez mais como nação, os hebreus, eles pediram um rei, eles se uniram em torno da autoridade de um rei. Saul torna-se o primeiro rei. Esse fato se dá por volta do ano 1010 a.C. Então, a origem da monarquia hebraica começa com Saul. Posteriormente, o trono é assumido por Davi, e durante o período do reinado de seu filho Salomão ocorre o apogeu, tanto que ocorre a extensão máxima dos domínios do reino de Israel. Tanto que, para, de certa forma, simbolizar o poder real, Salomão ele constrói o templo de Jerusalém. Esse templo que era o local de culto ao Deus dos hebreus, Yahvé. Só que, porém, para que o reino ficasse desenvolvido economicamente, para as construções públicas, Salomão ele cobrava pesados impostos da população. Então, consequentemente, após a sua morte, ocorreu uma divisão do reino. Então, o reino foi dividido em duas partes. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, com capital na cidade de Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino de Judá, com capital na cidade de Jerusalém. Divididos, praticamente os hebreus eles se tornaram uma presa fácil de ser dominada. Tanto que o reino do norte, ou o reino de Israel, ele foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e o reino de Judá foi conquistado em 586 a.C. pelo rei Nabucodonosor, responsável por destruir os muros, destruir a cidade, destruir o templo de Jerusalém. A Palestina ela foi conquistada por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande no século IV a.C. e pelos romanos em 63 a.C. Então ocorre que durante a dominação romana havia muitos conflitos por causa que os hebreus eles seguiam o monoteísmo e os romanos seguiam o politeísmo. Os hebreus eles se recusavam a prestar depois de Cristo houve um levante de Massada que culminou com a destruição de Jerusalém pelos romanos, a destruição do templo e a diáspora, que quer dizer dispersão do povo judeu por várias províncias do Império Romano. O retorno do povo hebreu para a Palestina se deu efetivamente em 14 de maio de 1948, quando David Ben-Gurion funda o Estado de Israel. Ok, senhores? Bem, por aqui eu encerro essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.